Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais algumas reflexões que eu venho tendo diante de todo o trabalho que eu venho fazendo do meu autoconhecimento e de todos os assuntos que a gente vem trazendo aqui para vocês, né, para a gente discutir um pouco. Eu não vou misturar assuntos, né, mas eu vou trazer algumas reflexões do que eu venho acompanhando a respeito dos trabalhos do Rabino Newton Bonder, né, e das reflexões, dos estudos que eu venho fazendo sobre antroposofia. Então, eu vou começar lendo um trecho, né, do livro sagrado do Newton Bonder, que na verdade não é nem um trecho, assim, né, tá na contracapa isso, que são as reflexões do livro, né, que diz assim: numa era de incertezas e competição, o ser humano se sente carente de valor. O resgate desta estima tem hoje dois caminhos: o racionalismo e o esoterismo. Um quer redimir o ser humano pelo controle e o outro pelo privilégio. Um pelo poder, o outro pelo desejo. Um pela tecnologia, o outro pelo segredo. Há, porém, uma terceira via milenar, o sagrado. A paz e a nobreza humana dependem do reconhecimento de que somos parte, meio e não fim da grande árvore da vida. Distante do racionalismo que quer entender e do esoterismo que quer evocar. O sagrado acolhe a incerteza, fortalecendo as escolhas, abarca o vazio, permitindo a sabedoria. Resgata a nobreza que há no simples e potencializa a verdadeira riqueza. E aí eu quero trazer isso para as nossas relações, inclusive, né? Uma discussão aqui para as relações nossas de cada dia, assim, né? Que apresentam para a gente as nossas sombras, né? Ou na antroposofia, como eles chamam de sósia, o nosso sósia, né? Que tem aí as suas multifacetas, né? Nos mostrando através do outro quem somos nós, né? E cada relação é uma relação de aprendizado. Seja ela no trabalho, seja ela na saúde, seja ela na família, né, com os amigos. Todo mundo traz uma questão. E essa questão está dentro da nossa teia, trazendo para a gente a relação de um ser entre eles, assim, né? Então, a minha relação com o outro ser, o que está entre a nossa relação, né? O que está nesse entre aí? Se a gente for parar, por exemplo, né, a gente está sempre trazendo reflexões a respeito de Jesus, da Bíblia, enfim, né? O que foi Jesus na vida dele, né? Ele não era paz em pessoa, não estava lá só meditando, né? Era confronto atrás de confronto, né? Então ele saía, né? Num determinado momento, né, das passagens ali, enfim, ia lá, refletia, subia aos montes, meditava, conversava com Deus à sua maneira e trazia ações, né? Então ele estava sempre confrontando, né? Ele estava sempre confrontando o outro e a si mesmo, mas no sentido de interagir com que ele já era, né? Porque ele não precisava provar nada para ninguém, mas a partir das suas ações ele mostrava para o outro como o outro poderia ser. Dentro desse contexto, né, que a gente traz aí, eu trouxe para vocês já a questão, né, de como teoricamente Lúcifer, né, se manifesta nas nossas relações, ou Ahriman, e aí esse é talvez novo para muita gente, assim, para mim foi uma novidade, Ahriman, e não tem só esses dois, tá, mas enfim. Como eles se manifestam na relação. Só para contextualizar rapidamente, Lúcifer, né, ele trata das nossas questões de sombras, né, do nosso sósia, as questões do nosso passado, as questões das nossas relações, até com uma certa pureza, não sei se é essa a palavra, mas no sentido de levar a gente para lugares que são caros para a gente, numa questão mais saudosa, de apegos, levando a gente sempre àquele lugar do passado para que a gente fique lá e faça morada. Então, levando para esses aspectos meio depressivos, né? Ele está muito ligado à questão
das magias, mas as magias ilusórias, né? Mantendo a gente numa ilusão constante de devoção, enfim. E Ari mantém uma energia de sósia, de sombra, de futuro, né? Mas no futuro no sentido de abarcar a gente para uma ansiedade, de estar sempre querendo fazer as coisas melhor, nessa coisa da competição, nessa coisa da correria, né? Que a gente é engolido, das tecnologias, enfim. E aí todos eles, de alguma maneira, estão, né, nos nossos vícios, nos nossos pontos de vista, que são completamente diferentes um dos outros, né? Então, quando a gente está falando da relação, eu estou trazendo para vocês essa discussão da relação, eu costumo brincar que tem sempre 3 verdades, né? A minha, a do outro e a do fato em si. Todo o contexto, né, da realidade do que nos abarca vem carregado das nossas vivências, das nossas experiências. Então, é difícil dizer quem está certo, quem está errado. Por isso, o diálogo é importante nessas situações, mas não um diálogo exaltado, né? Quando o outro vai lá e me cutuca e eu vou lá e rebato. Mas é um diálogo no sentido em que eu consigo ouvir o que o outro está dizendo e, da mesma maneira, eu consigo dizer ao outro o que eu sinto, o que eu penso a respeito disso. Porque quando a gente está num diálogo e não num monólogo, né, onde, embora tenham 2 pessoas falando ao mesmo tempo, mas uma não está ouvindo a outra, porque todo mundo quer dizer em cima da outra, existe aí, então, um ponto de encontro, sabe? No que eu digo, do que o outro diz, e que às vezes podem até ser muito diferente, mas existe aí um ponto de encontro em uma determinada questão que vai ter em comum entre essas 2 pessoas e que a partir daí pode-se haver então uma terceira via, né? E aí a gente volta para a tríade de novo. Tem uma escultura de Steiner, que é o Etiomo, que é uma escultura, que acho que é a única escultura que ele deixou, inclusive, que é o Cristo, né, no meio, segurando Lúcifer, e Arima embaixo, né? E entre essas forças, né, existe ainda um aspecto de humor que está do outro lado da imagem, assim, né? Então tem Cristo no centro segurando Lúcifer e Arima embaixo. E o humor, né? Por quê? Porque é para que a gente possa, dentro dessas nossas relações, lembrar de trazer o bom humor, né? Não como piadista, não como tiração de sarro, não como desdenho, deixando a pessoa para baixo, mas o humor no sentido assim, de repente tá lá, né? Você tá numa discussão, numa situação, vem um mozão lá e diz alguma coisa que de repente você tá percebendo que ele, né? Não é ele que tá falando, é o sósia dele que tá falando, e aí você fala, opa, volta aqui, volta pra mim, né? Você saiu aí um pouquinho, mas volta aqui pra mim, sou eu, né? Você tá falando comigo. E nisso a gente dá uma quebrada, né, na situação, ou na fala, ou no que quer que seja, para que a gente possa então, né, se mostrar quem a gente realmente é dentro dessas sombras todas, né? Porque se eu vou revidar logo de cara, aí é meu sósia respondendo, né? É meu sósia querendo competir com esse outro ser que se manifestou aí. Que somos nós, gente, né? Somos nós, né? Nós somos constituídos de luz e sombra, a gente está sempre trazendo esse contexto aqui. E é bom que a gente entenda que o humor, ou que Cristo, ele fica entre as forças. Ele não fica de um lado ou do outro, ele fica no entre. E que a gente precisa identificar isso. E que a gente precisa, de alguma maneira, reconhecer, né? E respirar no entre. Respirar no que está entre as coisas que, de alguma maneira, são manifestadas entre eu e o outro. E é isso, né? Não vou ficar me alongando muito, porque senão a gente acaba ficando redundante nas questões, e que de alguma maneira esse vídeo também tenha trazido alguma luz, né? O que faça sentido, e que se não fizer sentido também tudo bem. Em algum lugar, né, das nossas almas, ela reconhece essa historinha. E é isso, né? Que vocês curtam aí, aproveitem as reflexões, dê like aí no vídeo, e façam comentários para que a gente possa engajar e levar cada vez mais e mais essas reflexões, que é sempre muito bem trazidas de um lugar de
muito íntimo nosso, né? E que a gente vai compartilhando com vocês nesse lugar de confiança e vulnerabilidade até, né? No sentido de a gente estar se colocando aqui dentro dos nossos vieses, mas para poder discutir e encontrar vieses diferentes, talvez, mas dentro de relações saudáveis, tá bom? Então, um beijo grande, obrigado por estarem aqui em mais um vídeo e por estarem comigo até esse final. Um abraço.